Fala aí família, beleza? Olha só, lembra daquela série de lives que eu fiz lá no Instagram? Hoje eu separei para vocês assistirem a live com a Lídia Noé, uma grande amiga, falando sobre como usar a sua mente para controlar os seus hábitos alimentares. Assistam na íntegra aí e vambora. Bom Bom dia! dia, doutora! Tudo bem? Mulher, estamos aqui na paz, graças a Deus. E você por aí? Graças a Deus, tudo bem. Olha, eu tava aqui dando uma lida no material. Eu falei, cara, para eu conversar com a Lídia, eu tenho que me capacitar ao máximo. Eu sei Ah, que de tá. última hora é impossível, mas eu separei um pouquinho de referência aqui. Ai, gente, coisa Fiz algumas boa. anotações que eu falei assim, para a gente ter um debate legal. Então, vou falar um pouquinho da Lídia, como eu conheci, na verdade, né? A gente participa de alguns congressos, eventos, a Lídia palestrando e tal. E aí, eu acho que foi no SSN 2016, agora eu já não lembro o nome, a data. Mas, cara, a gente sentou ali, ficou batendo papo, eu ali de Omar, enfim, acabou que a gente começou a trocar ideia ali e depois, com o tempo, a gente foi entrando nesses grupos de WhatsApp e se conhecendo cada vez mais e participando de várias vezes de outros congressos. Enfim, tá Isso aí. mesmo. Psiconutri, cara, uma pessoa que eu admiro muito, me inspira bastante, porque me ensina muita coisa, principalmente porque a gente, como profissional de nutrição ou da área da saúde, muitas vezes a gente cresce com alguns conceitos engessados, e a Lídia, ela já pensa bastante fora da caixinha, né? Fora da Pela, caixinha. pela, pela experiência que ela traz e até mesmo pela vivência dentro da área da psicologia, coach. Então, assim, o fato de muitas vezes a gente achar que, até coloquei aqui já dando um spoiler, muitas vezes que a dificuldade, né, que a gente enfrenta é algo que pode nos limitar, mas na verdade a gente pode se sentir influenciado e trabalhar para ser um influenciador. Então, apresentando a Lídia aí, essa pessoa. Daí, obrigada, Fábio, por você, né? Tá me apresentando. E mais uma vez, obrigada pelo convite para estar aqui. Para mim é uma grande alegria toda vez que eu tenho a oportunidade de dividir conhecimento, de poder passar informação para as pessoas, em especial porque, como profissionais de saúde, é muito importante que nós, não só aquilo que a gente, né, vem ouvindo até nas nossas reuniões lá do Golden e tal, não só aprender o conteúdo técnico para que a gente se prepare para o atendimento, mas também que nós tenhamos a capacidade de passar isso para as pessoas de forma que eles consigam compreender. Porque tudo que a gente estuda é um universo com tanto conteúdo técnico, com tanto artigo, com tanto nome difícil, que para fazer tudo isso ser bem aproveitado, e em especial na nutrição, é algo que eu vejo que a parte da psicologia e do coaching me ajuda muito, que é o seguinte: aquilo que dentro da nutrição nós estudamos só vai fazer real sentido para a aplicação se nós conseguimos nos conectar com o nosso paciente e de forma que essa pessoa confie tanto em nós que aquilo que a gente for conduzir de estratégia, ele vai se permitir, pelo menos tentar. E ele vai confiar no que a gente Exatamente. está conduzindo. E isso está totalmente relacionado no vínculo de confiança que é estabelecido, numa comunicação mais assertiva, de forma que a gente vá direto no coração da pessoa, né? Então, Exato. E sabe o que é interessante você estar falando aí? Porque assim, vem muito a calhar, até não sei se tem muitos Nutris aqui acompanhando, mas é muito comum a gente, quando recém-formado, você sai empolgado, querendo falar bonito e mostrar que tem conteúdo, e muitas vezes você dificulta tanto tua comunicação que na hora que o paciente chega na tua frente, ele fala assim, tá, mas de tudo que você falou aí, o que que eu preciso fazer? aham, Então, acho que esse período tem nos ensinado muito isso que você está falando aí, Lídia, pegando um pouco desse gancho, que a gente tem se tornado um pouco mais amoroso, mais caloroso, as pessoas têm mais uhum, empatia um pelos outros. Então, o fato de você querer ajudar, então isso, de uma forma ou de outra, te influencia dentro do teu consultório, mas também nos influencia nas nossas escolhas do dia a dia, não é isso? é isso mesmo. É isso mesmo. E assim a gente consegue simplificar, porque o que que eu percebo nessa jornada, por exemplo, minha mesmo da nutrição, né? O que mais facilitou a minha comunicação com meus pacientes e até a minha conexão com as pessoas foi porque nessa minha trajetória eu não segui ela em separado. Como eu já tinha desde a adolescência a intenção de cursar as duas áreas,
A hora que eu Legal. terminei a nutrição, eu já emendei com a psicologia no semestre seguinte. Então, o que aconteceu? A minha construção de consultório, ela foi feita simultaneamente com o meu aprendizado de comportamento humano. E naquilo eu já fui aprendendo e aplicando, não como terapeuta, mas aplicando nessa forma de comunicar. Então, não Exato. existiu uma Lídia construída só como Nutri. Só Existiu nutre, uma né? Lídia estudante de psicologia que depois se tornou psicóloga. E hoje eu vejo que isso fez um diferencial muito positivo nesse aspecto. De poder me conectar com as pessoas, de poder compreender as pessoas, ter uma escuta empática, saber conduzir, mas saber perceber e ponderar como eu falo e o que eu falo com cada paciente, né? Isso é muito legal e eu acredito que qualquer profissional da área da saúde pode se beneficiar e eu ouso dizer até que ele deveria se arriscar a aprender mais sobre comportamento humano, né? Não precisa ser psicólogo, eu falei isso até na palestra lá que a gente fez Sim, do Golden. Não é preciso fazer psicologia para que você possa estudar sobre comportamento humano. Hoje tem pós-graduação, hoje tem muito curso sim. que a gente pode fazer e até muito conteúdo de leitura, igual que você estava levantando aí a bandeira aí, ó. Você levantou os Bom, livros aí. e o que a Lídia falou é bem a minha pegada também. Na verdade, ainda ontem eu estava refletindo, lendo sobre algumas coisas. Aliás, uma das coisas que eu busquei bastante durante esse período de quarentena foi a leitura. Então, tenho colocado Uhum, meus livros em dia, enfim. Mas eu sempre, desde início de graduação, sempre acreditei que a nutrição ou a saúde, ela não pode ser pensada de uma forma isolada. Então, o mais não. interessante é você pensar no completo, não é? Você Uhum, trabalhar a sua mente. Até ontem citei na live que exatamente como a OMS chama saúde, né? É o perfeito bem-estar físico, uhum, emocional, não é ausência de doença. Então, quando a pessoa pensa o seguinte, será que o fato de eu não estar doente significa que eu tenho saúde? Não, não é bem isso. Na verdade, você precisa associar vários outros fatores. Existem muitas pessoas que, quando você pega um exame bioquímico, você fala, perfeito, mas a cabeça pensando em problema, a vida da pessoa não flui, aquilo que ela acredita como um projeto, como um sonho, não tem ambição, a pessoa sem sonho. Então, tudo isso influencia nas escolhas alimentares. E, às vezes, dentro de um consultório, se a gente não tem essa sensibilidade, se a gente não cria esse carinho pela história do paciente, não respeita as dificuldades, que é a famosa, o que eu costumo dizer muito nas lives aqui, é a individualidade biológica, é você entrar na vida do teu paciente, das pessoas e falar assim, cara, vamos lá, a gente está junto nessa e vamos trabalhar para que as coisas melhorem. e é o que faz a diferença, né, Fábio? Na verdade, se a gente for pensar agora de tudo que está modernizando, inclusive da tecnologia hoje fazendo parte da nossa vida de forma geral. Nós, profissionais, vamos precisar trabalhar cada vez mais com a tecnologia, inteligência artificial vindo, trabalhando junto com a gente. Então, o que vai fazer a grande diferença, e isso foi uma coisa que eu aprendi lá no Vale do Silício no final do ano, é o seguinte: o profissional que conseguir humanizar o atendimento é o que vai trabalhar lado a lado com a máquina, é o que vai trabalhar junto com a inteligência artificial. Então é aí que está. Exato. O profissional de saúde hoje, e aí você vai concordar comigo que na nossa formação básica, nós fomos estimulados a pensar muito no biológico e na fisiologia humana, mas muito pouco nessa parte do comportamento. E onde é que está o ponto-chave do acompanhamento nutricional e quem está aqui, que é colega, ou quem está aqui que já foi paciente ou pretende ser de nutrição. E que veio aqui porque a temática que a gente chamou foi mude, né, os seus hábitos alimentares, controle os seus hábitos a partir da sua mente. O que acontece? Eu acredito que todos vocês que estão aqui, que não são nutricionistas, sabem me dizer perfeitamente o que é que você precisa comer para ter saúde. E por que é então que eu não consigo, Lídia? Se eu sei o que é para fazer, por que simplesmente eu não consigo fazer o que eu sei? É frustrante, é decepcionante, dá até raiva de mim, porque eu consigo por uma semana e logo eu paro, eu consigo É. por um mês e eu volto atrás. E quando eu volto atrás, eu tomo cada vez mais raiva daquele modo de alimentação saudável que eu sei que eu, teoricamente, aí as pessoas usam muito esse termo, e esse termo tem um peso, que é o deveria. E que Hum, isso, dentro de uma perspectiva da psicologia, isso não é legal. Quando as pessoas colocam as coisas em termos de deverias, isso é uma distorção da cognição. Porque tudo que vem com esse deveria,
quando há uma possibilidade da pessoa escolher entre fazer ou não fazer, isso entra e é classificado como uma das distorções do nosso pensamento cognitivo. Então, vamos avaliar. O que é? O pessoal está se identificando, ó. Até uma tia minha, tia Jo, um beijo para ela. Aí, ó, o pessoal está se identificando. O que acontece, então, gente, nisso? Nós temos o poder de escolher, tá? Eu vejo, Sim. Fábio, que ficou muito banalizado, porque nos últimos anos, essa área de desenvolvimento humano, ela ficou banalizada no sentido de que não só profissionais da área da psicologia, mas toda e qualquer pessoa de qualquer área, percebendo a necessidade de compreender comportamento humano, começaram a estudar. Só que aí você há de concordar comigo que muitos desses profissionais são pessoas que talvez nem pararam para ter uma busca pelo autoconhecimento. Talvez Sim. nunca fizeram uma psicoterapia, nunca passaram por um processo de um autoconhecimento, mas foram buscar livros, foram buscar conhecimentos, às vezes, na internet. E essas pessoas passaram a ler essa teoria e começaram, inclusive, a falar disso para outras pessoas, a tentar aplicar, como se fosse o empreendedorismo de palco. E aí, o que acontece? Essas pessoas falando dessa forma, que às vezes o conceito está certo, mas por não haver uma vivência ou até mesmo uma experiência, começou a banalizar. E hoje, quando se fala, por exemplo, porque o pensamento tem o poder de transformar a sua realidade. Tem muita gente que já ouve isso com descrédito. Por que ouve isso com descrédito? Exatamente. Por causa desse desvalor, desse descrédito que acabou acontecendo, porque qualquer um saiu falando sobre isso. Exato. E aí é aonde entra o ponto onde os profissionais da área da saúde, sabendo que nós temos já, diante da população, a possibilidade deles nos olharem, nos ouvirem, com crédito, com uma credibilidade, porque sabem que nós estamos o quê? O tempo todo nessa investigação do ser humano, dessa busca, desse aprendizado, desse conhecimento. Se nós estudamos sobre isso, nos permitimos também, seja fazer uma psicoterapia, passar por processos de coaching, coisas que vão fazer o movimento da gente olhar para dentro, nós vamos com certeza nos posicionar sobre esse assunto, não só para orientar, mas também para, de fato, compreender as pessoas e conseguir fazer elas não olharem para esse tipo de assunto como um assunto qualquer, como um assunto banal, como um assunto, a autoajuda. Autoajuda Exatamente. é bom, a questão é, quando você coloca o preconceito nisso, você já não vai se ajudar, porque você já está olhando para o próprio conceito de autoajuda como algo negativo. Sabe o que é interessante, Lídia? Pegando esse gancho aí que você estava falando, um dos autores que eu trouxe aqui, aliás, para a galera que gosta de ler, eu falei bastante semana retrasada numa série de lives, como fazer amigos e influenciar. O cara é sensacional e ele fala o seguinte, existem coisas que a gente... Cara, eu citei a referência dele, mas eu queria falar de outro. Mas tá valendo. Atitude mental positiva do Napoleão Hill. Sim, do Napoleão Hill, eu tenho isso também. Uhum. Vamos lá. Então eu estou compartilhando os títulos que eu li recente. Então o que é interessante? Napoleão fala o seguinte, nós precisamos remover aquelas teias de aranha que nós temos dentro do nosso pensamento. Existem teias de aranha que foram construídas na nossa infância. Quando você, por exemplo, criou o conceito que sua mãe falava assim, menino, desce daí senão você vai cair. Então, criou na tua cabeça que aquele momento faria você cair. Então, todo instante que você se remete àquela situação, você se sente assim. Então, existem hábitos emocionais que nós cultivamos da nossa infância e nós trazemos para a nossa vida adulta. Seja uma frustração, a gente está falando de alimentação, então existem aqui, porventura, diversas pessoas que muitas vezes tentaram de diversas estratégias nutricionais e sempre se frustraram. Por quê? Vem um coach que falou exatamente o que você falou, que muitas vezes ele não tinha tanto embasamento, não se aprofundava tanto no conhecimento, e falava, eu li um livro do Napoleão Hill, então eu me sinto coach e vou começar a falar, galera, vambora, só gritar para você na frente do espelho, e tal. Mas não é assim. Essa democratização da comunicação na internet, ela deu voz aos idiotas também, assim, me perdoe a palavra, mas é isso. Então, assim, qualquer pessoa hoje se posiciona, e até mesmo, foi bom você ter falado isso, que até, por exemplo, o conceito do coaching, que é maravilhoso, e por não ter regulamentação aqui no nosso país, e qualquer pessoa pode ir lá pagar por um curso que, comparado com uma graduação, tem um investimento muito menor, e a pessoa já pode começar a atuar pouco tempo depois. Muitas pessoas acabaram banalizando isso por causa dos maus profissionais. Só que o que acontece? Tem mau profissional em toda a área.
né? Todas as Esse áreas têm. ponto. Tem maus nutricionistas, tem maus médicos, tem maus psicólogos, tem maus profissionais em toda a área. A questão é, a metodologia ela é eficiente? É. Ela é validada? Ela é validada. Não é porque não tem um conselho regulamentando que não seja eficiente e válido o método. Muito pelo contrário. A questão é, a pessoa que se prepara adequadamente e que é uma pessoa que sim, faz um movimento de se conhecer e se coloca na posição de atuar como um profissional na área de coaching, ela vai de fato conduzir essa pessoa de uma forma ética e vai levar a pessoa adiante sim, num plano de ação para essa pessoa sair de um ponto onde ela está, compreender o que é que estava impedindo e conduzir ela até o ponto que ela deseja chegar. Agora, esse profissional que atua de forma ética, ele não vai entrar em questões emocionais que seriam da alçada do terapeuta, do psicólogo. Exato, Assim esse é o também o ponto, né? Nutri. O Nutri não Exato. pode trabalhar com questões que ele não se preparou. Então, assim, todos os profissionais, eles têm o seu papel. Todos os profissionais são extremamente importantes. E aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas eu não vou pagar para todos. Ok. Avalia nesse momento, diante de tudo que você já tentou antes de buscar o profissional. O que que você percebe que para você, nesse momento, vai ser o ponto-chave para você começar a sua mudança? Aí, Até a por questão de pessoa... decisão, né? É uma questão Como de é que você vai, decisão. como é que você vai mudar a sua vida se você quer, eu cada vez eu me imponho uma dificuldade, cara, eu não tenho dinheiro para pagar um nutricionista, não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, não tenho dinheiro para... E aí você começa, tem o autor, inclusive, eu cito aqui em alguns textos às vezes, que cita o seguinte, o JB Carvalho, ele fala o seguinte: existem pessoas que gastam tanta força para inventar desculpa, que elas não são boas em fazer outras coisas. Quem é bom em Traduzindo dar seria desculpa não é que bom em mais nada. exatamente. Então, às vezes, é muito mais fácil. Eu até peguei, Lídia, eu fiz umas anotações aqui para fazer alguns questionamentos, mas o que é interessante? O medo, muitas vezes, faz você reagir de duas formas. Uma, você reagir com adrenalina e você superar a sua dificuldade. E aí vem endorfina, vem toda aquela situação que a gente sabe, aquela cascata metabólica interessante. Mas o medo pode fazer você se trancafiar ali e parar e fazer com que você não tome decisões. Uhum. Então a gente precisa muitas vezes, até falando um pouquinho do que a gente citou na última aula, eu questionei falando sobre neuroplasticidade. Eu ia falar isso agora, porque esse A conceito que você gente está falando, é ele tem a bem ver com isso. a neuroplasticidade, A gente exatamente. não pode, a gente não consegue mudar aquilo que acontece nas nossas vidas. Nós todos estamos enfrentando o confinamento. Agora, a neuroplasticidade diz o seguinte: cada um vai gerir os seus pensamentos para pensar positivo ou negativo, ou seja, as decisões dos seus pensamentos vão ser mediante aquilo que você constrói na sua mente. Então, como eu posso fazer essas decisões? Você falou aí, eu citei aqui, falei de livros, falei de autores, e tem uma máxima que diz, inclusive na nossa, tá até aqui, ó, vê se dá para ver aí o imazinho aqui. Você é a média das 5 pessoas que você com tem. quem você convive, exato. A gente, com a rede social, a gente perdeu referência. A gente segue 1.000, 2.000, 6.000 pessoas e fala assim, cara, quem é que vai me influenciar agora? E aí você começa a ser influenciado por um período, por um grupo. Depois vem outro grupo e começa a te influenciar. E aí tudo isso vai te gerando cada vez mais uma insegurança. Então essa insegurança associada à alimentação, inclusive estava passando, postei hoje aqui para a galera que está acompanhando, no Story, a respeito de um artigo que eu falei ontem, que ele diz o seguinte: a influência das mídias ou daquelas pessoas, musas fitness, nas escolhas alimentares. Que muitas pessoas acreditam, mas eu sigo fulana porque ela me motiva, eu sigo Beltrana porque ela me influencia de forma positiva. E os estudos, na verdade, estão mostrando o quê? Elas muitas vezes te desmotivam. Porque você vai treinar, comer, treinar, comer. E quando você vê que você não consegue o mesmo resultado, você fica frustrado. E você também não consegue ter o resultado em 15 dias, 20 dias. Tudo é mudança de comportamento. A gente está falando de aceitação mental, de a neuroplasticidade. Aí a Lídia pode, com mais propriedade, eu vou explicar elencar esse para eles ponto. compreenderem o que é exatamente. essa neuroplasticidade. E é o seguinte, pessoal. Arrocha aí. Quando a gente falou, por exemplo, que é possível controlar os nossos hábitos alimentares a partir da nossa mente, essa semana nós começamos lá no perfil, né? Teve uma galera aí que perdeu a aula de ontem, porque eu não consegui salvar no final, e depois ficou todo mundo me mandando direct, que eu falei, se vocês têm interesse em assistir essa aula, me mandam um direct. Eu ainda tô pensando se eu vou fazê-la de novo. Porque a galera tem a oportunidade de assistir, sabe que vai ter live, e aí fala assim, não, depois eu assisto. E aí o comprometimento de estar aqui no ao vivo, trocando com a gente essa energia, isso é o primordial para quem está se propondo a fazer o conteúdo, né? Então, o que acontece?
Dentro desses conteúdos que eu estou levando para a galera lá, nós estamos falando sobre mudança de mentalidades, de forma geral. E o que eu comecei a ensinar para eles exatamente dentro desse conceito da neuroplasticidade? Que nada mais é do que cada um dos pensamentos que nós temos, por mais que nós não nos demos conta, principalmente quem nunca fez terapia, quem nunca parou para começar a realmente prestar atenção no que pensa, tem muita gente que tem um pensamento negativo, um pensamento tóxico, e isso foi baseado no meio que essa pessoa cresceu. Foi baseado no meio que essa pessoa viveu. Olha o pessoal pedindo aí para eu fazer. Já tem a aula, né? Calma, gente, eu tô pensando. Mas se eu for fazer agora também não vou deixar salva. Vai ser quem assistir ao vivo de novo. Não vou deixar. A segunda chance vai ser prestigiar, né? Não é? E aí, o que prestigiar. acontece? Quando você pensa a cada dia, todos os pensamentos que você vai tendo, isso é fração de segundos. Muito conteúdo vai emergindo do nosso inconsciente, muito conteúdo. Só que o que acontece? Esses pensamentos, dependendo da qualidade deles, o nosso cérebro é moldado e ele muda de fato. Há uma mudança na estrutura do nosso cérebro. Imagina, gente, um exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte. Imagina que quem já foi na roça já viu, eu morei na roça a vida inteira, né? Quem já foi na roça já viu que quando os bois passam por um caminho, fica uma trilha, aonde passa tanto o cara que conduz o gado quanto a boiada. Tem uma trilha, certo? No nosso cérebro nós temos trilhas neurais. E aí o que acontece? Quando, porventura, nós tomamos a decisão, nós falamos a partir de agora, eu ouvi aquela live que o Fábio e a Lídia fizeram, e eu escolho que eu vou prestar mais atenção nos meus pensamentos e vou intencionalmente, a partir de hoje, conduzir a minha mente para pensar de uma forma diferente do que eu vinha fazendo. Aí o que acontece? A pessoa, ela vai, a partir de agora, esquecer aquele caminho que a boiada passava e pegar um mato fechado ali mesmo e começar a passar por ele. Até que se forme uma nova trilha. Isso demora em torno de 2 meses para fazer com que essa nova trilha esteja aberta. Então, muitas pessoas acreditam que 21 dias é o tempo necessário para a mudança de hábito. Não. 21 dias é o tempo necessário para que a sua memória de curto prazo comece a se tornar uma memória de longo prazo. Daqueles novos pensamentos que você começou a ter. Só que ainda precisa de mais 2 ciclos de 21 dias para que você configure o seu cérebro nessa neuroplasticidade, para que você, então, dê preferência para essa nova trilha e aquela outra trilha antiga, ela, além de começar a ficar em desuso, aí o mato vai começar a crescer ali. Ela vai parar de ser preferencial. Só que isso tudo precisa da sua escolha. Essa é a diferença nossa para os animais que não têm a capacidade, como nós temos, de escolher. Eles são puro instinto. Nós somos instinto, mas nós não somos apenas instinto. O nosso intelecto nos permite fazer coisas como, por exemplo, se você coloca um cachorro diante de uma comida, ele não vai pensar, eu não estou com fome, não vou comer agora. Ele vai comer. Agora, nós temos o poder de escolher. Lídia, então por que é que eu não consigo escolher? Por que é que eu faço igual o cachorro? Coloca a comida na minha frente, eu vou lá e como. Porque, dependendo de como foi configurado o seu cérebro ao longo da sua vida, a sua neuroplasticidade, a cada vez que vai passando, ela continua se readaptando nesse modelo antigo. Sim. Ela não está mudando. E a neuroplasticidade funciona tanto para o bem, para configurar coisas que vão nos fazer sentir melhor, que vão nos fazer ter comportamentos construtivos, novos hábitos bons, quanto pode também destrutivo. Por exemplo, uma pessoa depois de um acidente de carro, ela pode ter tido um estresse pós-traumático. E naquele processo daquele estresse pós-traumático, ela pode configurar o cérebro dela e uma neuroplasticidade para uma pessoa que tem medo, uma pessoa que não anda de carro, uma pessoa que tem medo de dirigir, uma pessoa que não viaja de carro. Tudo isso porque naquela situação ali, aquela memória daquele evento, daquele episódio, configurou para ela um episódio tão emocionalmente intenso que ela, a partir dali, ela evita. E nessa evitação, ela faz o que depois de 2 meses? Com que esse cérebro reconfigure de um jeito que ela não queria. Porque quem é que ia querer passar a ter medo de viajar, ter medo de entrar dentro de um carro, ter medo de dirigir? Ninguém. Então, o que acontece? Assim também é com a nossa alimentação. E o que nós precisamos entender?
quando nós éramos pequenininhos, né? Quem tem aqui a faixa de idade do que eu tenho? Fábio, você está com quantos anos? 30. Com 30, eu estou com 34. Quem tem essa faixa de idade que nós temos já pegou essa geração onde se copia o modo americano de se alimentar. Sim. E esse modo americano de se alimentar é um modo de muita comida industrializada, né? E as pessoas que têm mais idade do que a gente, por exemplo, a minha mãe também está aqui na live, tem uma galera que está aqui lá no meu perfil, Minha tem gente até de tia fora do também. Brasil aqui, viu, Fábio? Oh, tem. Tem a galera de uma Portugal seguidora aqui aqui. que é de Portugal, ela está aqui também. Que legal. Então, olha só, o que acontece? Quando nós éramos pequenos, igual a minha mãe pegou uma fase que, quando ela era criança, não tinha tanto industrializado assim, ela está com 60 anos. Já quando ela se tornou adulta, que foi quando ela se tornou minha mãe, a comida industrializada já tinha pipocado nos mercados. Então, o meio de alimentação dessas pessoas ficou misto. Quando era criança, era mais comida na roça, mais natural. E depois foi ficando adulto, foi para a cidade e começou os mercados a bombardear de produto industrializado. E essas pessoas, inclusive, passaram a admirar o poder comprar essas coisas que vinham em caixas, em pacotes, com cheiros diferentes, mais práticos. E aí o que aconteceu? Essas pessoas de mais tempo atrás também passaram por um processo que para a nossa geração já foi natural, que é o processo do eu quero uma vida o mais prática possível. E aí as mulheres que pararam também de estar tanto em casa, a minha mãe foi dona de casa, mas ela já teve colegas que não foram. E a minha geração? É uma geração onde a maior parte das mulheres... Sim, nós somos donas de casa, mas nós não vivemos como unicamente donas de casa. Então, nessa busca de uma alimentação mais prática, começou-se a formar um pensamento de que eu tenho que ser produtivo, trabalhar mais. Para isso, eu não posso perder tempo com a cozinha. Eu não posso perder tempo com comida para preparar comida. E isso tudo foi formando uma nova mentalidade que dentro desse conceito de neuroplasticidade foi também moldando e muito conteúdo assim que foi sendo moldado foi mandado para o nosso inconsciente. Sim, então hoje, exato. O que molda as nossas escolhas alimentares, existe lá dentro do nosso inconsciente uma tonelada de conceitos que foram sendo criados e passados para os filhos e passados, e assim, por exemplo, se nós não cuidamos, vamos passar para os nossos filhos também. Nós só não vamos passar porque somos nutris, nós não vamos passar esse conceito. Não vamos. Mas se não fôssemos nutris, assim espero, né? Então, o que acontece? A galera que fica pelejando para conseguir começar a pensar de uma forma diferente e controlar os seus hábitos alimentares, elas enfrentam um grande desafio, porque lá no inconsciente tem conceitos como: a cada vez que eu vejo um copo de Coca-Cola, lá no meu inconsciente tem registrado a memória de cada propaganda que eu vi sobre a Coca-Cola, quando tem o urso tomando aquela Coca-Cola geladinha, e aquele urso tão fofo, tão gentil, parece aquela coisa tão boa. Aquelas propagandas de família feliz em torno da mesa de Natal. Então, o que nós precisamos entender? A mídia, propositalmente, pensa e estrutura todas as propagandas para gerar emoções positivas em nós. Sim. Então, nós associamos com tudo que nós vimos na TV e com tudo que nós vemos rolando o dedo na tela do nosso telefone, tudo que nós vamos vendo e em frações de segundo, quase como mensagens subliminares, só não é subliminar porque não está ali escondido nos frames, está literalmente estampado. Bem aberto ali, né? Bem estampado. aberto. Então, o que acontece? Tudo isso foi fazendo com que a nossa mentalidade inconsciente, que tudo foi ficando guardado. A gente não fica com tudo a nível da consciência, vai sendo guardado. Eu diria que fica no baú, você vai trazendo as informações e vai armazenando no baú. A tua mente ali é um baúzão. E como nesse movimento das pessoas buscando uma vida cada vez mais produtiva, uma vida cada vez mais centrada num trabalho, num meio de produção não de conteúdo, mas de produção de trabalho mesmo. As pessoas estão focadas em crescer, estão focadas em pagar boleto e tudo mais. Nós não paramos para fazer esse processo de por que é que eu estou pensando nisso? Ou então, por que é que eu estou escolhendo essa comida ao invés da outra? As pessoas não param para fazer esse tipo de movimento. Elas só vão parar se elas, a partir do que nós estamos falando agora, começarem intencionalmente a se perceber diante
do ato de se alimentar ou diante do ato, Fábio, de qualquer coisa. Imagina Decisão, você escolha, né? diante de um e-commerce de várias coisas, mulheres que adoram aí roupas, sapatos, etc. Nós temos a oportunidade de passear pelo shopping e comprar compulsivamente, sem pensar, ou então, de fato, pensar, mas por que é que eu estou comprando isso? Será que eu preciso disso? O que está por trás dessa minha escolha, dessa roupa, desse sapato? Será que tem algo aqui meu emocional, de insegurança, de baixa autoestima, de necessidade de autoafirmação? Ou será que, de Exatamente. fato, eu preciso agora, nesse momento, de adquirir isso daqui, porque eu tenho uma situação, por exemplo, eu tenho um evento que eu vou palestrar, daí eu queria estar apresentável, congruente com a imagem que eu quero passar, E daí vale a sabe, pena investir. E sabe, Lídia, deixar você respirar um pouco aí, que a Lídia... Cara, o bom de eu convidar a Lídia é que ela é uma pessoa que você fala, você dá a pauta e o assunto rola. E ser influência também é influente, Não é? Fábio. Não, mas Seu aqui perfil também é influente. você é minha convidada, então eu faço questão de deixar você bem à vontade. Mas olha só, o que é interessante? Tem um artigo publicado há alguns anos atrás que já dizia o seguinte: há 40 anos atrás, as pessoas tinham aquela época da Revolução Industrial e tal, como o auge, né, das mudanças. Mas sabia-se que a tecnologia ia vir a começar a mudar alguns patamares em nossas vidas. E aí a maioria das pessoas pensou o seguinte: cara, vai vir mais tecnologia, eu vou ter mais tempo para minha vida, para minha família. Só que hoje a gente gasta mais tempo buscando alimentar toda essa tecnologia e buscando ser o que eu diria como um conceito que eu uso, que é o conceito do milkshake. O que é o conceito do milkshake que eu diria para vocês? É o seguinte: o que é milkshake? Cara, você coloca tudo, bate no liquidificador, mas você não sente gosto de nada, você sente gosto de milkshake. Então, a pessoa, quando ela busca ser milkshake, ela não é um especialista em determinada área, ela não compreende determinado assunto, ela não consegue se dedicar à família, ela não consegue se dedicar à alimentação, não consegue... porque ela busca ser aquela pessoa que faz tudo. Trabalha dentro de casa, e agora a gente está vivendo muito isso, porque as pessoas presas e confinadas dentro de casa, eu em casa tenho que render mais, eu em casa eu preciso melhorar meus rendimentos, então já que eu não tenho transa, e aí criou-se a ilusão de que você precisa ser perfeito e você precisa render como nunca na vida. Eu acredito que essas pressões, aquilo que a Lídia falou, é uma decisão. Você precisa se organizar. Quando se fala de alimentação, é a mesma coisa, são decisões. As decisões que você constrói a nível consciente vão sendo armazenadas lá naquele baú. Eu não consigo seguir a dieta tal. Quem disse que você precisa seguir? Tem até um vídeo que eu gravei que eu digo o seguinte: pare de fazer dieta. Que é o seguinte: quanto você acredita que para você emagrecer, para você ter qualidade de vida, você precisa fazer uma dieta, viver dependente de uma dieta, você esquece dos conceitos básicos. O conceito básico é o que a Lídia acabou de falar. Como é que era a nossa alimentação dos nossos pais lá atrás, dos nossos avós? Tinha esse tanto de refrigerante, esse tanto de junk foods, esse tanto de industrializados. Então, obviamente, eu estava até lendo um texto, Lídia, porque a gente começou o nosso projeto dos Golden lá a respeito falando também dos comportamentos mentais associados à alimentação. Eu vi lá, eu fiquei no meu tempo, não só eu. Imagina. Eu escolhi 3 temas e eu fiquei sozinha num tema lá. Eu não entendi o bullying, não, mas tudo bem. Sabe o que é legal? Que eu inclusive, estava lendo um artigo que ele fala o seguinte: olha como é que é complexo essas coisas. Porque nós aqui, brasileiros, como você mencionou com muita maestria, nós nos inspiramos em alguém. E normalmente essa inspiração vem de países desenvolvidos. Então a mesma dificuldade que eles têm enfrentado lá, obesidade, dislipidemia, problemas cardiovasculares, doenças associadas à alimentação, nós já estamos vivendo aqui. Mas existem países que se inspiram em outras histórias que você busca mudar o quê? Cara, a fome. Então, cada país que você se inspira, ou cada local, ou cada pessoa que você se inspira, pode te atrair problemas também associados àquilo que ela tem como hábito. Então, o fato de você filtrar as informações, você fala, cara, eu até, numa live que eu fiz com um grande pastor aqui, o pastor Célio que está comentando aqui, eu falei o seguinte: existem comportamentos que nós cultivamos ao longo de muitos anos, que quando a gente fala, cara, faz esse processo de decisão. Poxa, eu acordo, já ligo a televisão e vem aquele enxurrada de informações negativas falando de mortes, facada, não sei por aí, mas aqui em Brasília parece que é só o que vende. Não sei aí, aqui eu acho que é o que vende. Eu nem então, assisto assim, TV, pra você ter uma ideia. Exato. Então, assim, eu incentivo os meus pacientes a fazer o quê? Cara, acorda, faz um bom café da manhã,
desliga a televisão, coloca uma musiquinha ambiente, senta à mesa com sua família e vai apreciar a sua refeição. Então, esse hábito você pode fazer no almoço, você pode fazer no jantar, no café da manhã. Então, durante o dia, agora no confinamento, mais ainda, porque você está aproveitando oportunidades únicas em sua vida. Então, eu acho que, para nós, a gente pode ter tanto a mesma energia que a gente gasta para pensar negativo, a gente pode gastar para pensar Exato, positivo. isso aí é até o que o Napoleão Hill fala nesse livro que você mostrou aí. É a mesma Aí, tá vendo? energia, né? Na psicologia nós falamos que nós temos a pulsão de vida e de morte. É uma energia só. Só que nós Sim, polarizamos ela para nos autodestruir ou para fazer aquilo que é construtivo e aquilo que é verdadeiramente bom. E nós fomos configurados para o amor. E para o amor no sentido mais amplo. Para a paz, para a sabedoria, para a coragem, para a força, para a gratidão. Quando nós configuramos isso de uma forma autodestrutiva, é aonde nós ficamos com perfeccionismo, autocrítica, autocobrança excessiva. E aí tem a ver com as experiências que nós tivemos com, desde quando éramos pequenininhos, da forma como era na nossa casa, tanto o comportamento alimentar dos nossos pais, quanto o comportamento dos nossos pais em relação a nós. Se os nossos pais nos faziam sentir pertencentes, importantes, se eles nos validavam ou não, se eles cobravam, batiam. Tudo isso influencia também na nossa alimentação. exato. E aí, por exemplo, a gente modela lá o comportamento americano. Hoje, essa busca pela praticidade, além disso, além da busca pela praticidade, todas essas propagandas que foram moldando o nosso pensamento para associar coisas boas, boa vida, alegria, amizade. Você já viu uma propaganda de cerveja que não seja com mulher bonita, festa e a galera feliz? Pensa numa propaganda de cerveja, o que vem imediatamente é um monte de mulher gostosona, com um monte de gente numa festa e aquela coisa de todo mundo estar alegre ali, se divertindo. Todo mundo em êxtase, né? O próprio nome que nós damos, né? Quando nós vamos nos referir, por exemplo, tem muita gente que usa essa expressão. Você tá achando o quê? A minha vida não é essa vida igual propaganda de margarina. Olha só, já é um conceito que acabou se tornando que nós usamos como uma expressão. Pensa na Exato. propaganda de margarina, é a vida perfeita. E desde quando margarina é um alimento bom para nós? Não é, mas na hora que você pensa que, não, imagina se eu introjetei que margarina é coisa boa só porque a família tá feliz lá na mesa. Sim, você introjetou isso lá pro seu inconsciente. Tanto que nós usamos esse Exato. termo, minha vida não é uma propaganda de margarina. Nós usamos esse termo, né? E E como acaba que pensar... a gente vai construindo isso ao longo da vida. Várias coisas não. Exato! Ah, eu não sou um bom profissional porque ninguém abriu a porta para mim, eu não consigo emagrecer porque tal dieta que eu fui no nutricionista eu não consegui seguir. E esses pensamentos vão se concretizando a nível consciente que vai sendo armazenado lá no baúzinho, né, Lídia? Vai! E outra, é porque também, Fábio, muita gente não sabe exatamente, as pessoas não simplesmente não sabem que tudo que move elas emocionalmente no pano de fundo da escolha alimentar tem a ver tanto com as debilidades emocionais que ela teve e que ela, de alguma forma, ela busca sanar. E aí, olha só de nós pensarmos qual é o primeiro ato de amor que a nossa mãe tem conosco, a amamentação. Então, o primeiro Exato. vínculo de amor que nós temos com a pessoa mais importante da nossa vida, que é a mãe, ali na primeira infância, tem a ver com o ser acolhido no Comida, né? colo e o peito. Então, o primeiro vínculo com comida já nos relaciona com amor. E se faltou esse amor, ou se esse amor foi dado de uma forma totalmente distorcida? O amor que eu falo no sentido amplo, do afeto, do carinho, Sim. do cuidado e tal. Essa pessoa, ela já vai buscar isso de outra maneira, e nós quimicamente somos capazes de descobrir as mesmas sensações que nós temos com abraço, as mesmas sensações que nós temos com beijo, abraço, aperto de mão, com palavras, né, de elogios, nós temos através de um bolo, através de um outro É o alimento. comer emocional, né? Exato, porque desperta em nós, quimicamente vai liberar para nós o mesmo tipo de descarga química que seria liberado quando nós estivéssemos, por exemplo, dando um abraço em alguém, um abraço longo, ou então quando alguém viesse e nos validasse, nos elogiasse, fizesse carinho físico mesmo. E aí essa pessoa que porventura ficou a vida toda com muitas debilidades emocionais, ela tem grandes chances de descobrir uma forma de compensar isso através dos alimentos. E aí não é qualquer alimento, essa pessoa vai buscar preferencialmente os alimentos que dão isso muito rápido.
que são os alimentos mais refinados, os que têm mais açúcar, os que têm mais farinha. E isso, quando a pessoa começou a fazer disso um hábito, a neuroplasticidade vai fazer o quê? Ela buscar escolher sempre isso. Aí entra aquela trilha que eu falei. A trilha neural que te levou a escolher uma vez, duas, três, pronto. Configurou só se você escolher configurar diferente e aceitar que você vai precisar fazer um movimento chamado vou pagar o preço. Eu vou literalmente abrir mão de um prazer imediato para experimentar uma satisfação posterior. Seja da minha saúde recuperada, seja do meu peso que eu preciso perder e para tanto melhorar minha autoestima também, porque talvez eu tô, sei lá, 20 quilos acima do peso. E aí eu vou ter tanto uma recuperação da minha saúde quanto da minha autoestima. Só que para isso eu vou precisar fazer algo que só eu sou capaz de fazer, que é a escolha deliberada de dizer não para um prazer imediato, para experimentar um prazer posterior. Eu acredito, Lídia, que eu costumo até dizer isso em consultório, que todos nós gostamos de ser bem tratados, gostamos de nos sentir amados, reconhecidos. Então, e ao longo de um dia, nós precisamos dessas emoções, desses prazeres. Então, quando isso nos falta, a gente tende a ter essas influências alimentares, porque, inclusive, alimento é um ponto que eu acho que é interessante, que foi dito, inclusive, em nossa última aula, a memória. A memória não é o fato de você só lembrar de coisas passadas, é o fato de você lembrar de uma sensação futura que você deseja ter. Sim. Então, aquela sensação de comer um chocolate. Cara, é a memória sensorial que nós temos. Exatamente. Quando eu comi aquele chocolate lá atrás, eu lembro que ele me trouxe uma sensação tão boa que eu quero de novo. E aí você cultiva o hábito, muitas vezes, de determinado horário, tá sempre comendo aquele alimento para gerar essas informações. E a estratégia que normalmente eu oriento, aí eu puxo a sardinha pro meu lado, que é a nutrição esportiva, que é você buscar estratégias positivas para você mudar. Uma das formas mais interessantes é associar a outros prazeres como uma prática regular de exercício físico. Sim. Só que muitas pessoas se frustraram porque, assim como a gente falou mais cedo, existem bons profissionais, existem maus profissionais. Alguns profissionais frustraram certas pessoas porque eles pensam o seguinte: pensar em prática de exercício físico é pensar em performance. E muitas vezes a pessoa, quando ela vai para uma academia, para um box, ela vai para o funcional, ela quer ter aquela sensação, aquele momento dela, com o corpo dela, se dedicar para melhorar a estética, que seja. Mas tudo isso tem que gerar um bem-estar. Se aquilo for frustrante para ela, eu não gosto de academia porque o professor só dá atenção para as bonitonas lá. Porque eu que sou gordinha, eu que ganhei um pezinho, eu que sou mais idosa, ninguém me dá mais atenção. Então, essa frustração, a pessoa não quer mais voltar naquele lugar e ela associa o que? O exercício, mas na verdade não foi um exercício. Então, eu acredito que, assim, quando se fala em mudança mental, a gente precisa pensar o seguinte: o que mais me joga, ou melhor, o que mais dificulta eu mudar esses hábitos? São os meus vícios, são as dependências que eu tenho, e como eu posso trazer para transformar tudo isso? Além da neuroplasticidade que a Lídia citou aqui, eu acredito que a gente precisa unir estratégias. Eu costumo dizer que qualquer mudança alimentar, ela começa no mercado. Cara, se eu tenho um vício louco de tomar refrigerante toda hora, se eu não compro, não deixo dentro de casa aquele monte de refrigerante, eu já consigo, talvez, mudar um conceito. Poxa, eu posso consumi-lo eventualmente. Eu não dependo do refrigerante para ser feliz. Eu preciso me sentir bem ao longo de um dia com essas emoções que a gente falou, que a Lídia destacou aqui, que é muito importante. O fato de você ter a representatividade da tua família, dos teus amigos, sentir amado e dar amor, porque tem muita gente que é só ver em nós. E às vezes a gente compartilhando, a gente sente muito mais amor. Porque muito você está vendo fruto. Exato, né? exato. Você está vendo fruto daquele seu projeto. Ela vai crescer muito mais como pessoa se ela sair dela mesma para se doar, né? E o que acontece, Fábio? Isso que você está falando, do negócio, né, do comprar no mercado e tal. Diante de toda essa mentalidade inconsciente que a gente já sabe que foi instaurada pelas propagandas, pela mídia, pelo marketing, que foi feito na nossa infância e continua sendo feito. Nós já sabemos que tem isso. Só que aí, o que as pessoas às vezes falam? E você já deve ter ouvido paciente falar, ou pessoas falar isso com você aqui no Instagram. Eu não consigo não comer doce. Esse eu não consigo não comer doce, na verdade, a pessoa está dizendo o seguinte: eu não quero deixar de comer doce.
Não é eu não consigo. Você está usando a expressão verbal eu não consigo, mas é um eu não quero. Porque aquilo que Exato. você verdadeiramente quer, você vai fazer. Só que você se esconde atrás de um eu não consigo para tirar de você a responsabilidade da sua mudança, mas ela é única e exclusivamente sua. O profissional, ele vai te acolher empaticamente, ele vai te compreender, ele vai ouvir sobre como é a sua vida, para que ele possa propor dentro daquilo que for cabível na sua rotina, para que você faça. Só que olha só, você fala eu não consigo não comer doce, ao mesmo tempo você tenta terceirizar a responsabilidade para o profissional diante do que ele vai te prescrever. Você quer ditar o tempo em que o seu resultado vai acontecer. Entenda Sim. que você passou uma vida construindo uma mentalidade que te fez ser como você está. E você vai precisar passar um outro tempo, que não é uma vida, É um mas é um processo. outro tempo focado e comprometido a pagar o preço da sua mudança. Esse preço não tem como. Pode ser o melhor nutri do mundo, pode ser o melhor psicólogo do mundo, pode ser o melhor médico do mundo. Não adianta, a gente pode te vender o milagre que for. Nenhum deles vai ser eficiente, porque qualquer coisa que seja de curto prazo vai ser bom para quem está te vendendo, porque a pessoa vai ganhar dinheiro. Mas para você, vai te dar, por um tempo curto, uma falsa sensação de que você comprou a solução. E logo depois você vai ter que arcar não só com o resultado voltando ao que era, mas você novamente vai fixar na sua mente uma neuroplasticidade, um caminho neural que diz o seguinte: ei, existe atalho, eu quero mais um atalho. Qual é o próximo atalho? Agora eu quero remédio para emagrecer. Agora eu quero a dieta low carb. Agora eu quero a dieta não sei o quê. Por isso é que as pessoas que não param para compreender que, olha, eu primeiro preciso fazer o movimento de parar para pensar no que eu estou pensando e deliberadamente escolher pensar, mesmo que agora pareça estranho, mesmo que agora eu me sinta um fracassado, mesmo que agora eu me sinta um incapaz, mesmo que agora eu me sinta fraco, eu vou forçosamente, intencionalmente, a partir de agora, propositalmente pensar diferente. E vai parecer estranho no começo, porque a trilha neural, lembra da trilha da boiada? Ela é uma trilha que não tem nada a ver com essa nova. Eu estou entrando numa mata fechada. Essa mata fechada eu não sei direito andar nela. Mas na trilha da boiada de antes, que era o caminho que me levava para ser uma pessoa fraca, uma pessoa que me deixava vencer pelas minhas qualquer vontade que vinha, eu ia lá e fazia. Uma pessoa impulsiva, uma pessoa que olha para fora ao invés de olhar para dentro. Vai ser estranho mesmo. Mas se eu estou comprometido porque eu ouvi que é esse que é o verdadeiro caminho para essa mudança, mesmo que pareça estranho, eu vou seguir nele. E eu, se percebo que não estou dando conta sozinho, eu vou contar com apoio de profissionais. É aí que entra o momento onde o profissional se torna essencial nesse processo. Porque às vezes a pessoa, nessa busca dessa mata fechada, nesse novo caminho neural, nessa neuroplasticidade que vai fazer ela ter uma vida melhor, ela muitas vezes, por causa de não estar vendo o que está lá na frente, ela pode acuar e falar assim, ah não, mas está difícil, eu estou com medo. É a hora onde o Nutri, que entende dessa empatia, dessa conduta Essa empática, sensibilidade, né? dessa sensibilidade, vai conduzir, essa pessoa vai se sentir encorajada. E é onde também, nesse caso, quando está realmente muito complicado, onde percebe-se que tem uma demanda emocional muito grande, o Nutri vai junto com o paciente e fala assim, olha, não está na hora de você talvez buscar uma psicoterapia para você cuidar bem dessa parte e aí você vai poder fazer tudo aquilo que está sendo proposto aqui com muito mais facilidade? Sim. Né? É porque eu acredito, Lid, inclusive um dos desafios que eu me lancei, na verdade entrei nesse mês de confinamento aí, foi a leitura da Bíblia em 100 dias. Olha, 14 capítulos por dia de muita reflexão, muita história, muito aprendizado. E a gente pega, por exemplo, lá nos nossos antepassados, a história de Moisés e tal, e tudo isso nos mostra alguma coisa que é importante, o processo. A Lídia, para ela se transformar em Nutri e psicóloga Nutri, ela precisou trabalhar com foco direcionado. Ela falou, poxa, eu quero ser aquilo ali. Então, é quando você fala quando você fala da alimentação, eu costumo brincar, aqui em Brasília é muito concurso público, né? E eu falo o seguinte, poxa, você quer ser concursado público, o que você precisa fazer? Você já sabe o caminho. Você sabe que você precisa sentar, você sabe que precisa estudar, você precisa ter essa
rotina. Ah, mas eu, poxa, eu tenho dificuldade e tal. Todos nós vamos enfrentar. Eu acredito que quando você tem algo concreto na sua mente, igual você mencionou, eu acho que é muito importante isso, você precisa saber o quê? Cara, quais são minhas limitações? Realmente eu tenho essa dificuldade de aceitação de imagem corporal, por exemplo. Eu falo muito da autoimagem corporal, que foi meu primeiro estudo, na época da graduação ainda. Quando a gente tem dificuldade, autoestima baixa, pessoas com autoestima baixa normalmente têm uma deficiência da autoimagem corporal. Então, ela sempre busca se inspirar em outras pessoas. E essa inspiração em outras pessoas faz ela não reconhecer o que ela tem de bom. Uhum. Então, muitas vezes, aquele processo que você passou por várias etapas, você foi da 4ª série para a 5ª, depois você foi passando, e você consegue. Porque alguém disse lá atrás que você não conseguiria, você se limitou. Mas o que eu acho que é mais importante, você já passou por vários processos parecidos. E isso se torna algo que eu acho que é mais relevante. A gente não precisa se inspirar em histórias fantásticas, em mundos Fantástico Mundo de Bob. Eu não sei se da tua época, né, Lili, também. Mas... é da minha época, sim. Eu era criança, assistia. Fantástico. E sabe o que é legal? Não. Mas sabe o que é legal? Tem um amigo que ele citou uma frase que eu achei fantástica. Todos nós, todos os caminhos levam a Roma, mas cada pessoa traça o seu caminho. Então, o teu sucesso, a tua dedicação, a tua alimentação, por mais que você se inspire em outras pessoas, que é interessante, eu gosto de biografias, gosto de assistir filmes com histórias verídicas e tal, mas por mais que essas histórias sejam inspiradoras, você vai ter a tua caminhada, a tua jornada. Então você precisa respeitar as suas limitações, mas você também não pode se abraçar a sua dificuldade e falar, eu nunca vou conseguir. O que eu acho que é legal é você saber que mudança de mente, ela vem com comportamento. E a mudança, ela é algo constante. Você precisa estar fazendo isso constante. Quando Moisés lá atrás virou para Deus e falou assim, eu não sei falar porque eu sou gago, a história a gente já sabe como é que funciona. Para quem acredita ou não acredita, mas a história você já conhece. Então, para a gente gerar uma transformação, a coisa precisa ser uma decisão diária. Essa decisão diária é acordar e falar, hoje eu vou levantar e vou fazer coisa diferente. Vou fazer o que o Fabão e o que a Lídia falaram. Ao invés de eu ligar a televisão e ficar vendo um monte de porcaria, eu vou começar a fazer uma refeição com minha família, sentada à mesa, sem aquela pressão de horário para sair. Outra, cara, ao invés de eu simplesmente ficar seguindo esse monte de blogueira fitness para, minha mente eu tenho que seguir porque eu tenho que fazer, eu tenho que virar essa blogueira. Cara, esquece, isso aí não é para nós. O que é mais importante, o que é a sua realidade? Qual é a sua realidade hoje? Você consegue seguir um padrão alimentar de comer verdura, fruta, legume? Começa por aí, faz o básico bem feito. Tem até uma frase que eu coloco aqui, que está aqui, do Michael Jordan, que ele fala, return to basics, eu faço questão de sempre lembrar. Cara, você não vai ser uma excelente pessoa se você souber superficialmente de um monte de coisa. Você vai ser excelente pessoa quando você se dedicar àquilo que você gosta. Então se dedique ao seu trabalho, da mesma forma ao seu exercício, à sua alimentação, ao seu corpo, respeitando todas as suas limitações. E o que a Lídia falou, sabendo que a gente não é completo em tudo. Então vão ter pontos que eu preciso. Cara, como é que funciona, Lídia? Fábio, como é que funciona a questão da alimentação assim, assado? Então, você procurar o profissional não é ter vergonha. Eu acho que a gente precisa também ter a sensibilidade, a humildade de reconhecer. Porque muitas vezes é mais fácil eu criticar o outro do que eu falar, cara, eu tenho essa dificuldade mesmo. E normalmente a nossa tendência é criticar aquilo que a gente tem por dificuldade. Então Fábio, eu tenho várias dificuldades, mas eu busco diariamente falar, olha, isso aqui eu vou melhorar, isso aqui eu vou melhorar, isso aqui eu vou melhorar. Então, Lídia, eu acho que já está quase acabando. São 11h54, a gente começou 11 em ponto. Tem uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção, Fábio, que vale falar para eles também, que é o seguinte. Quando eu fiz baseado até na mesma autora que você mostrou aquele dia do livro, que eu falei que eu tenho o mesmo livro, né? Você mostrou foi o Artigo do Seu Cérebro, não foi? Isso. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui, Carolina Leaf aí, ó. Esse aqui, exatamente. Sintonia. Então, baseado nos ensinamentos dela, ela tem 30 anos que ela estuda neurociência e eu estou fazendo pós-graduação na área de neurociência, né? E o que é muito legal, e pelo que você falou aí, você deve estar ligado nisso também, para quem é cristão e vai vendo ela associando os estudos dela e trazendo para uma visão cristã, eu achei espetacular e eu me conectei muito com ela. Então, o que acontece? Ela fala... Inclusive, quando eu fui fazer a live com o pessoal, baseado num outro livro dela, que é um livro que vai falar para a gente poder construir... Para quem está perguntando,
Ative seu Ative seu cérebro. cérebro. Carolina Leaf. Depois a gente tira um Carolina Leaf. print e posta lá. E aí, o que acontece? Quando ela vai explicando sobre a gente entender que esse modo de alimentação americano, a gente foi copiando. E tudo isso foi fazendo a gente se perder. E hoje, quando nós vamos olhar, e eu falei muito isso com o pessoal que me acompanha, eu fiz várias lives ensinando para eles do básico, que é o seguinte: se nós vamos entender hoje como é que o meio de alimentação mais industrializado é produzido, como é que a gente come hoje, os alimentos que nós comemos hoje, que eles não respeitam a questão de safra, que vão cheio de agrotóxicos, etc. E até animais que não são carnívoros sendo alimentados com restos de outros animais misturados naquelas rações. Se você começa a pensar desde o básico, você vai ver que o preço de pagar por uma alimentação que na prateleira do mercado é mais barata, mas que ela vai influenciar a genética de até 4 gerações nossas para frente, além de não respeitar a nossa natureza trina, que é corpo, mente e espírito, e que tem a ver com isso. Olha, se eu quero estar bem, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto espiritualmente, eu preciso respeitar essa minha composição, né, criada por Deus. E para eu estar em harmonia com a natureza, eu não posso ferir a natureza. E esse ferir a natureza é você não respeitar o meio mais natural das coisas chegarem para nós. Então, quando você pensa nisso, até a sua escolha no supermercado muda. Porque se você pensa que a epigenética, né, que é o que nós fazemos com os nossos genes, 95% do que nós temos de resultado da nossa vida tem a ver não com a nossa genética, mas com o que nós fazemos com a nossa genética, a partir do que nós escolhemos comer, a partir do que nós escolhemos pensar. Sim. Então, tudo isso vai nos moldando. E se você pensar que o que faz você escolher comer o que você come tem todo esse contexto envolvido, certamente você não vai mais pensar o que muitos ainda pensam. Comida saudável é cara, nutricionista é implicante e fica tentando me fazer comer o que eu não quero, e fica tentando me mandar fazer o que eu não quero fazer. E você vai começar a entender as coisas por uma outra perspectiva, né? Lá em Romanos 12, 2 diz o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que eu acho que é mais importante, em uma palestra que eu ministrei, inclusive dentro da igreja, falando um pouquinho desse livro aqui, falando do comportamento alimentar associado que Carolina Leaf traz para nós, uma pessoa virou para mim e falou assim, no final da palestra, falou assim: Fábio, as coisas de Deus são mais baratas. Se você para comer uma fruta, uma verdura, etc., isso é muito mais barato. Ainda mais eu se falo, então safra, faz sentido. Se for da sua região, se você não estiver comprando coisa, por exemplo, às vezes você está comprando um orgânico de outro país. Ei, não está respeitando safra, cara. Compra o que está na sua região. Aqui não tem pequi. Aqui tem. Então... Mas eu nem como muito não, viu? Se deixar, é quase uma bacia sozinho. Mas, Lídia, poxa, obrigado de coração. Foi que top, live eu adorei fera. também, viu? Eu vou fazer a questão, eu vou dar um jeito de baixar essa live aqui, porque eu acho que, assim, a gente vai fazer mais, eu vi que a galera pediu aí. É um assunto muito gostoso. Se a gente sentar, eu e a Lídia, a primeira vez que a gente sentou, a gente ficou quase 2 horas conversando, então imagina uma live de 1 hora. Lídia, obrigado. Então é isso, espero que você tenha curtido aí nossa live, compartilhado aí também. Bom, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho também para você receber todas as nossas notificações. Um beijo no coração e nos acompanhe, que vem muita coisa boa.